Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui e hoje muito feliz que estamos iniciando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sugestão de leitura de hoje, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Os tópicos que nós vamos ver no capítulo 4 são ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. As instruções dos espíritos serão sobre os temas limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Então vamos lá, como sugestão de leitura dos dias de hoje, itens 1 a 9. Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e também São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Item 2. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que apareceu Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Está escrito em São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, e em São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e em São Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13. Ressurreição e reencarnação. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Agora, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não
a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Item 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não o estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o novo testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está registrado em São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, nos itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Item 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Item 8. Para se acompanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento.
Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Item 9. O Espírito sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabes nem donde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por consequente, o da pluralidade das existências. Queridos irmãos em Cristo, nesse dia de hoje encerramos aqui essa leitura. Fique agora com os comentários. Olá, bom dia a todos. Hoje, iniciando o capítulo 4, na sugestão de leitura, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Parece ser uma leitura longa, mas é bem curtinha. Só que ela tem algumas particularidades bem interessantes. E o tema do item 4 é muito importante compreendermos. Antes da gente começar a fazer os comentários do dia, eu gostaria de conceituar. O Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo das passagens bíblicas do Cristo, dos atos, dos episódios, da passagem do Cristo pela terra, dos seus ensinamentos. Só que é de todos os ensinamentos, Ronaldo? Não. Kardec, de acordo com a orientação dos bons espíritos, separou as passagens mais focadas, relacionadas com a moral. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer passagens do Cristo como exemplo para nos mostrar como podemos desenvolver a nossa moral. Pensando nisso, eu quero construir com você então um entendimento de que todos os capítulos têm as passagens do Cristo explicadas por Kardec e pelos espíritos superiores, com o sentido de construirmos um raciocínio lógico, um entendimento racional. Então a sugestão aqui é pegar conceitos e desmistificar esses conceitos, explicando eles de uma linguagem simples e fácil de entender. Peço então a todos que nós possamos ter aqui a compreensão do capítulo 4 com bastante atenção, porque realmente é muito importante o entendimento do processo reencarnatório, do processo dessa mudança que nós temos de estado, né, num momento encarnados e outro momento não encarnados. Então, convido a todos para fazer a leitura de hoje com muita atenção e principalmente para a gente tentar quebrar esse raciocínio, tentar quebrar esse conhecimento que muitos de nós têm, eu digo por mim, que era a respeito da ressurreição. Era difícil para mim entender ressurreição. E quando eu tive a primeira vez a oportunidade de fazer esse estudo aqui, eu fiquei refletindo sobre tal. E fica muito mais fácil eu compreender e entender reencarnação. Então vamos lá, no próximo áudio a gente já faz os comentários, iniciando então a sugestão de leitura do dia de hoje. Eu precisei fazer essa abertura, essa explicação inicial, porque é um tema interessante que Kardec nos traz.
Ali nos itens 1, 2 e 3 são 3 passagens bíblicas de Jesus. No item 1, registrada por São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Nesse item 1, Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles estavam escutando da população sobre a seu respeito. Quem que a população falava que Jesus era? E os discípulos responderam para ele: olha, muitos dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta. Aí Jesus pergunta: e vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E aí nós temos a passagem, então, onde os discípulos respondem, através de Simão Pedro, né? Simão Pedro que faz a resposta, e fala: olha, sois o Cristo, Filho de Deus. Legal, né? Aí Jesus fala: ó, isso mesmo, e você tem razão, eu sou filho de Deus. Então marque aí uma afirmação. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as afirmações e as informações que Jesus já tira de dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai falar principalmente ali perto do item 6. Aqui no item 2, então, tem outra passagem bíblica registrada ali em São Marcos e São Lucas, sobre o momento em que Herodes, que era o comandante da época, que era, né, o governador lá da época, era um tetrarca. Tetrarca era tipo um governo, era uma modalidade de governo. E ele já estava ouvindo falar muito de Jesus Cristo, dos milagres que ele fazia, das coisas que ele fazia, e ele estava ficando preocupado, né? Porque uns diziam que ele era São João Batista, que era João Batista, e ele tinha mandado cortar a cabeça de João Batista. Então, como poderia ser João Batista? Ressurreição? Aí é a primeira vez que a gente escuta ali, né? Ó, João ressuscitara entre os mortos, e outros falavam que ele era Elias, outros falavam que ele era um antigo profeta. Aí, mais embaixo no item 3, nós temos, após a transfiguração, os seus discípulos interrogando, então, Jesus. Para aqueles que talvez não tenham conhecimento, não leram ainda a respeito, transfiguração foi o momento em que Jesus estava num monte, né? Lá em cima, com 3 discípulos, e ocorreu um momento que Jesus entrou em comunicação, se transfigurou, ficou radiante, ficou resplendoroso, iluminado, e nesse momento Elias e Moisés conversaram com Jesus, apareceram em espírito e conversaram com Jesus. Nesse momento ocorreu a transfiguração. Aí um ponto interessante que eu gostaria de observar é que os discípulos questionaram: por que que os escribas falam que Elias venha antes, né? Porque eles viram Jesus ali com Elias e Moisés conversando, eles viram Elias lá em espírito. Aí Jesus respondeu a eles: olha, é verdade, Elias tem que vir antes, só que ele já veio. Ele já esteve aqui, só que vocês não reconheceram ele, e trataram ele como quiseram. Então essas 3 passagens nos trouxe aí o entendimento, o embasamento da explicação que Kardec e os bons espíritos vão nos dar nos próximos itens, tá? Então vamos para o item 4 no próximo áudio. Agora já no item 4, Kardec nos explica a diferença de reencarnação e ressurreição. Por que que ressurreição ficaria cientificamente, materialmente impossível? Né? Então não poderia ser, ali no caso de Jesus seria a ressurreição de João Batista. Não teria como, porque ressurreição, o conceito, o significado é o mesmo corpo reviver. Aí Kardec explica: olha, os saduceus eram um povo que não acreditavam em nada, eles acreditavam que sim, depois da morte tudo acabava. Agora os judeus não. Os judeus já tinham essa crença de que o corpo revive. Eles não tinham conhecimento profundo, não sabiam explicar como, era um conhecimento incompleto, mas eles acreditavam que o homem revivia. E Kardec então vem nos explicar. É mais justo, judicialmente falando, né? Kardec coloca: olha, reencarnação é a alma, é o espírito voltando à vida corporal em um novo corpo preparado para ele. Aí ficou fácil entender.
Então agora dá para entender porque que João Batista, Elias veio já em um outro corpo, que era o João Batista. Aí dá para a gente entender, né, esse conceito. Porque ressurreição, cientificamente falando, materialmente falando, é impossível. Já no item 5, nós temos uma outra passagem bíblica que eu comento no próximo áudio. Aqui no item 5, tem uma conversa de um senador judeu. Ele vem a Jesus e pergunta, né? Tá ali conversando com Jesus e Jesus fala para ele: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi daí que surgiu o título do capítulo 4. Legal, né? Aí Nicodemos falou: pô, peraí, como assim? Um adulto vai voltar para a barriga da mãe? Como que ele vai nascer de novo? Nicodemos questionou Jesus e Jesus explicou para ele: não é bem assim. O homem vai precisar nascer da água e do espírito. Nessa afirmação aqui, nós temos então o conceito de que o que é renascido da carne é carne e o que é renascido do espírito é espírito. Lá no item 7, olha só, a gente já pulou o item 6, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Lá no item 7 nós temos uma explicação legal de Kardec sobre esse conceito de água. Naquela época, o conceito de água ele tinha uma acepção diferente. E foi registrado isso no livro da Gênesis, no Velho Testamento, na Bíblia. Da água surgiu-se tudo, da água surgiu-se as aves, os pássaros, surgiu a terra, da água era a origem de tudo. Então daí o significado, se o homem não nascer da água, ou seja, se o homem não nascer da matéria, porque a água dava origem à matéria. Aí dá para entender o que Jesus falou, né? O que é nascido da carne é carne, ou seja, o homem é necessário nascer novamente na matéria, o corpo. Então, haverá a nova existência corporal e o que é espírito é espírito. Aí Nicodemos fez aquela pergunta e Jesus explicou, olha, o espírito não tem origem. O espírito não tem como você saber o que ele foi antes e nem o que ele vai ser lá depois. Espírito é espírito, é um sopro. Ou seja, nós precisaremos renascer na matéria e o espírito voltar à matéria. O espírito não sabemos a origem do espírito. Legal. Aí, aqui no item 6, voltando rapidinho, é só para passar ali, de que Jesus, ele afirmou veemente, várias vezes, esse processo da reencarnação. Afirmou várias vezes que seus discípulos voltariam, afirmou várias vezes, em várias passagens bíblicas, de que o pensamento de que João era Elias e que eles poderiam reviver, quer dizer, voltar a viver na terra, era muito comum. Então é uma situação que não há dúvidas do que Cristo nos ensinou. Nós vamos reviver várias vezes na terra. A partir desse conceito vai ficar mais fácil a gente compreender. Reencarnação é um fato explicado. Para a gente ter um entendimento mais amplo, as sugestões de leitura dos itens 10 em diante vai ficar para o dia de amanhã. Vou pedir para a gente fazer então uma reflexão sobre esses pontos do dia de hoje, com muita calma e lembrando que precisamos ter fé naquilo que o Cristo nos ensina. Para este momento, a compreensão do processo reencarnatório vai ser conclusa ao final deste capítulo. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, vou pedir para você fazer a sua pergunta, não ficar com dúvidas, para que a gente possa ter ao final desse capítulo 4 esse entendimento bem claro, bem esclarecido, porque o processo reencarnatório é muito importante para os próximos estudos da doutrina. Por enquanto vamos ficando por aqui, com sentimento de gratidão e com o desejo que Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoá-los num dia maravilhoso, com muita paz e força de vontade para nos mudarmos moralmente. Que assim seja.